Olá, gente boa, tudo bem? Chegamos então ao nosso último estudo da série de Tiago. E na verdade esse estudo não vai ser um estudo em si, mas vai ser uma recapitulação de tudo que a gente viu até agora. E eu acho importante a gente fazer esse resumo para que fique muito claro como Tiago pensou e o que ele escreveu e como isso se aplica para a nossa vida no dia de hoje. Então a gente vê, desde o início da epístola de Tiago, lá no capítulo 1, no versículo 1, que Tiago não tinha preocupação com o próprio cargo. Tiago não tinha um ego colocado no texto, ele não tinha essa necessidade de reconhecimento enquanto pessoa importante. Tiago era irmão de Jesus, dizem os historiadores, e ele era também o líder da igreja em Jerusalém. Ele não era definitivamente uma pessoa qualquer. Porém, ele não se vale dessas credenciais para ser reconhecido. Ele se apresenta simplesmente como Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo, escrevendo as 12 tribos dispersas entre as nações. O texto de Tiago, essa epístola que nós estudamos ao longo desses 2 meses, ele foi escrito para todos os crentes, para todas as pessoas que acreditavam em Jesus no mundo. Tiago escreve para as 12 tribos, uma referência a todo o povo de Deus, espalhados pelas nações. Num período em que a perseguição do Império Romano fez com que as pessoas tivessem realmente que se espalhar para vários territórios para salvarem as próprias vidas. No entanto, Tiago era também um pastor local. Ele era líder de uma comunidade, de uma igreja em Jerusalém. Tiago escreve também para a sua igreja. Em vários momentos no texto, a gente vai ver Tiago falando da seguinte forma: entre vocês acontece isso, entre vocês não pode acontecer isso. Como é que Tiago sabia que as pessoas de outros lugares estavam vivendo dessa forma? Ele não sabia. Ele estava falando de coisas que ele via no dia a dia da prática pastoral dele. Então Tiago estava falando das situações que ele via na igreja dele, e que certamente se aplicariam a outras igrejas e a outras realidades, que era para essas pessoas que ele escrevia também. E a Bíblia é esse livro maravilhoso que permite que eu e você entremos nesse mundo. Então Tiago está escrevendo para mim e para você também. E esse Tiago, que se apresenta simplesmente como servo de Jesus, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo, ele tem muitos ensinamentos para nos dar, práticos, de forma que a nossa conduta cristã, de fato, cresça, evolua, melhore. E ele começa o texto dele falando sobre como devemos enfrentar provas e tentações. Ora, provas e tentações todos nós vamos enfrentar na vida. Tiago diz que eu e você devemos encarar essas situações como situações que nos geram grande alegria. E é difícil demais, é incoerente demais, inclusive, esperar que alguém fique alegre no meio de provações. Mas a ideia de Tiago aqui é dizer que, a partir das tribulações, ou das provações, ou dos problemas, o fruto que será gerado a partir disso tudo deve nos alegrar. Então a gente já se alegra de antemão, sabendo que lá na frente, tudo aquilo vai resultar em um fruto que é revertido como glória para Deus e como crescimento para nós. Tiago diz que vamos enfrentar provações e que as nossas provações geram perseverança, que geram esse caráter aprovado em nós. A gente cresce através das dificuldades, a gente cresce através dos desafios. Tipo um jogo desses que você vai jogando e o personagem vai passando por diversas fases e vai subindo de nível, sabe esse tipo de coisa? A vida é mais ou menos assim, ninguém sobe de nível, ninguém passa de nível sem enfrentar desafios. E geralmente os desafios vão ficando mais difíceis a cada nível que você passa. A vida funciona mais ou menos assim. E Tiago sabe disso e ele diz: encarem esses problemas, essas tribulações, essas provações com alegria, porque Deus está com vocês, Ele não desampara vocês. Deus não há de deixá-los sozinhos e sozinhas, porque Ele está com vocês todos os dias, até a consumação dos séculos. Agora, quando ele fala de provações, ele não está falando dos probleminhas do dia a dia. Ele está falando de um jeito de eu e você estarmos no mundo e termos conflito com os valores
que são diferentes dos nossos. Enquanto a gente vive agarrado aos valores e à ética do reino de Deus, eventualmente a gente vai ter conflitos com situações e com pessoas que têm valores e éticas diferentes da nossa. E isso é uma provação. E quando a gente enfrentar essas situações, a gente permanece firme sabendo que Deus é conosco. Esse é um dos ensinamentos bem práticos de Tiago no seu texto. Ele nos ensina também que nós devemos praticar a palavra. Praticar a palavra no seguinte sentido: nós ouvimos, nós apreendemos conteúdo com relação à Bíblia, com relação à palavra de Deus. A gente aprende coisa na igreja. Você, espero, aprendeu coisas ao longo desses últimos domingos. Mas não se trata só de aprender, se trata especialmente de, ao aprender, colocar em prática aquilo que você aprende. Você pode dominar todos os conceitos bíblicos sobre perdão, mas se você não perdoa alguém, aquilo não vale de nada. É um conhecimento sem valor, sem sentido. Se você não coloca em prática, ele não vale nada, ele só ocupa espaço no seu HD aí, mas ele não está servindo de nada. Tiago diz que nós devemos praticar a palavra, não sermos só ouvintes, porque ouvir a palavra e não colocar em prática é a mesma coisa que nada. Ele ainda usa uma comparação super absurda. Ele diz, aquele que ouve a palavra e não a coloca em prática é como alguém que se olha no espelho e esquece o próprio reflexo. Você consegue imaginar que situação bizarra seria você se olhar no espelho, virar para o lado e depois já não lembrar mais como é o seu próprio rosto, ou que roupa você está vestindo, ou como está a sua aparência? É isso que Tiago diz, que é assim que Tiago compara essa situação de quem ouve a palavra e não a pratica. E aí no final desse trecho, Tiago usa a expressão que é o que a gente usou como título dessa série de estudos. Tiago diz algo sobre a verdadeira religião, e essa foi a nossa provocação para você ao longo desses últimos domingos. Para que serve a religião? Para que serve isso tudo que a gente aprende? O que isso muda na nossa vida? Como isso afeta a nossa vida e o nosso mundo de maneira concreta? A provocação foi essa e eu espero que você tenha conseguido acompanhar e assimilar isso tudo ao longo dos últimos domingos. E aí Tiago diz que a verdadeira religião, a religião que realmente agrada a Deus nosso Pai, que ele aceita como pura e imaculada, é cuidar dos órfãos e das viúvas em suas dificuldades e não se deixar corromper pelo mundo. A verdadeira religião, para que serve a religião? Para cuidar dos que precisam de cuidado, para enfrentar as coisas que precisam ser enfrentadas de ruins no mundo. Basicamente é isso. Tiago segue dizendo que é proibida a acepção de pessoas. A gente não se aprofundou muito nesse contexto, mas ele é relativamente autoexplicativo. Quando o texto diz proibida a acepção de pessoas, ele quer dizer que é proibida a acepção de pessoas. Isso é, não nos cabe fazer diferenciação entre as pessoas. O exemplo que Tiago usa é sobre um lugar de honra separado para uma pessoa rica, enquanto a pessoa pobre fica no pior lugar. Tiago diz que a igreja não deve ser assim. A gente sabe que a sociedade funciona assim. A gente sabe que os lugares de destaque na sociedade são separados para algumas pessoas, enquanto outras pessoas ficam em lugares totalmente separados. Tipo um evento, as pessoas que ficam no camarote do evento e as pessoas que ficam no pior lugar do evento. Você sabe bem quem fica em qual lugar. Tiago diz que a igreja não pode ser assim. Não pode ser assim. A igreja, o corpo vivo de Jesus na terra, não pode se comportar dessa forma. Isso quer dizer que numa igreja, ou seja, não numa instituição religiosa, não num culto, não num evento, não é isso. Mas no corpo de Cristo, no corpo vivo de Cristo, do qual eu e você fazemos parte, não existe lugar para distinção. Não existe o mais importante e o menos importante. Não é o que tem mais que vale mais e o que tem menos vale menos. Tiago proíbe isso. Olha que palavra forte. Proibida a acepção de pessoas. Isso é uma dica muito prática para mim e para você, para a nossa vida como igreja. A gente precisa aprender, de uma vez por todas, que toda e qualquer pessoa que tenha a coragem de estar entre nós vai ser acolhida como um ou como uma das nossas. Porque nós somos corpo de Cristo.
E o corpo não faz distinção dos seus membros. Não faz distinção dos seus membros. Os nossos dogmas, as nossas teologias, as nossas regras, as nossas diretrizes institucionais, elas não cabem aqui. A verdade revelada aqui é: todos e todas têm lugar no corpo de Cristo. Não existe lugar para acepção de pessoas no corpo de Cristo. Você pode discordar, tudo bem, mas está aqui na Bíblia. Tiago está dizendo isso. Ele segue dizendo que nós não podemos separar fé e obras. Não tem como separar a fé das obras. A fé não é essa coisa imaterial, essa coisa solta no mundo. Sabe, é um erro comum que muitos e muitas de nós, cristãos e cristãs, cometemos. Eu já cometi muito, espero que você não cometa. Mas o erro comum é a gente espiritualizar algumas coisas e deixá-las apenas no campo espiritual. Inclusive, a gente criou essa expressão, a minha vida espiritual. Ora pela minha vida espiritual. Não tem esse negócio de vida espiritual. A espiritualidade faz parte da nossa vida. A gente tem uma vida só. A espiritualidade faz parte de quem nós somos. A fé não é essa coisa solta no universo. Não, eu tenho uma fé, mas eu vivo de outro jeito. Não. É isso que essa série de mensagens, de estudos, se destinou a provocar em nós. A nossa fé, ela é colocada em prática. É a nossa fé que guia o nosso jeito de viver. Para que serve a religião? Para moldar o nosso jeito de viver no mundo, de forma que agrade a Deus e que ajude o mundo a ser um lugar melhor. Tiago diz: a fé sem obras é morta. E as pessoas vão dizer: então é só fazer obras que está tudo bem? Não, Tiago não está falando isso. Tiago está dizendo que fé e obras precisam caminhar juntas. E ele diz: você me mostra a sua fé sem obras, que eu mostro a minha fé pelas obras. Crer em Jesus não se resume a um exercício espiritual, nesse sentido clássico de espiritualidade, que coloca as coisas fora do corpo, sabe? Espiritualidade como uma coisa que já vai direto para o céu. Não. Crer em Jesus, ter fé em Jesus, significa que, da forma como eu creio, eu vivo. E eu vivo conforme eu creio. Eu coloco em prática, no meu dia a dia, o meu jeito de crer. É isso que Tiago diz. Fé e obras. Essas coisas não andam separadas. Ele fala também sobre o domínio da língua. O capítulo 3 é importantíssimo, porque ele fala das dificuldades que a língua gera em nós e entre nós, como igreja, como famílias, como amigos, no trabalho, e especialmente na nossa relação com Deus. Tiago diz para nós termos paciência uns com os outros, suportarmos uns aos outros, para a gente não brigar um com o outro, para a nossa boca não falar coisas das quais nós vamos nos arrepender depois. Tiago diz que a nossa boca é uma fonte, e da mesma fonte não podem jorrar água limpa e água amarga. A gente não pode dizer coisas santas e coisas profanas, da mesma fonte não jorram as duas coisas. Por isso a gente precisa aprender a controlar a língua. E Tiago diz que o domínio sobre a língua torna o homem perfeito. Torna o ser humano perfeito. A partir do momento que você aprende a dominar a sua própria língua, você se torna alguém diferente. A língua é um problema para todo mundo. É um problema para mim, é um problema para você que está assistindo, é um problema para aquela pessoa que veio à sua mente agora. Ela é um problema porque a gente mente, quer você admita isso ou não, a gente mente para as pessoas. A gente é maledicente, a gente fala mal das pessoas. Às vezes na frente delas, na maior parte das vezes na ausência delas. A gente critica as coisas, a gente amaldiçoa pessoas e situações. A nossa língua é um problemão. Tiago chega ao ponto de dizer que a nossa língua é inflamada com o fogo do inferno. Por isso a gente precisa aprender a dominar a língua. É um exercício de vida inteira. Vai ser difícil para mim, vai ser difícil para você, mas a gente não pode desanimar, porque com a nossa boca bendizemos o nosso Deus e Pai e ao mesmo tempo criticamos, ofendemos, mentimos. Não pode ser assim. Tiago diz exatamente isso. Não pode ser assim. Ele fala que devemos ser submissos a Deus
e essa é uma ideia muito presente ao longo de toda a Bíblia, talvez ela soe até meio óbvia para você, mas submissão a Deus diz respeito a obedecer aquilo que Deus quer que a gente faça. Não só ao que Ele diz na sua palavra, mas também naquilo que Ele coloca no nosso coração, naquilo que Ele ministra ao nosso coração através da sua palavra, através de outras pessoas, através de circunstâncias, enfim, Deus fala de diversas formas, e você certamente sabe disso. Mas ser submisso a Deus é acatar aquilo que Ele diz, é seguir o caminho que Ele aponta. E isso é fundamental para quem quer viver uma vida fiel a Deus, para quem quer seguir os passos de Jesus fielmente. Depois ele fala para termos paciência nos sofrimentos. A gente viu esse estudo recentemente. A vida bate forte em alguns de nós. Ela bate forte em todo mundo, mas em alguns ela bate mais forte ainda. A palavra de Tiago é que a gente deve persistir, encarar com alegria, ou tentar encarar com alegria, entender que Deus nunca nos abandona e que a gente passa por esses momentos difíceis com a companhia dele, mas também tendo paciência e persistência e perseverança, crendo que Ele cuida de nós através de outras pessoas também. Jesus também se manifesta para o seu povo através do seu próprio povo. O povo que dá testemunho do seu nome por toda a terra. É assim que Jesus age no mundo também. Então a gente pode confiar que Ele continua fazendo isso. Muita coisa boa, muita coisa prática a gente vê e viu aqui na Epístola de Tiago. Pelo menos umas 2 vezes por ano eu gosto de voltar à Epístola de Tiago e ler com atenção, fazer anotações. E eu queria convidar você a fazer algo do tipo. Talvez você não tenha esse hábito de ler a Bíblia direto, repetidamente, mas esse é um livro curto, tem apenas 5 capítulos. É fácil de ler e ele é mais fácil de entender, ele não tem grandes conceitos teológicos. Tiago é um livro fácil de entender, muito mais fácil de entender do que Romanos, por exemplo, que é cheio de referências e de coisas teológicas que exigem, sim, um estudo muito mais aprofundado. Tiago é um texto prático, você lê e entende o que está ali. E você já consegue colocar em prática. Ah, dominar a língua, beleza, então eu entendi que eu não posso mentir, não posso falar palavrão, não posso amaldiçoar. Beleza, dá para começar desde agora. Sem muita explicação teológica, sem muita explicação pastoral. Leia esse texto com atenção, faça anotações. Se você tiver dúvidas, procure alguém para tirar suas dúvidas. Me procure a gente do Ibabe Adolas, a gente está à sua disposição. O objetivo desse estudo foi ajudar você numa jornada, mas acima de tudo estar presente com você ao longo desses tempos difíceis em que nós ainda estamos vivendo. E se a gente puder servir você, ajudando você a entender melhor esse texto, melhor ainda. Leia Tiago, aprenda o que está escrito, coloque em prática na sua vida, e eu não tenho dúvida de que você vai ser um cristão, uma cristã muito melhor. E que você no mundo vai ser uma outra pessoa, a partir do compromisso que você assumir com Deus e com a palavra de Deus. Esse é o meu desejo para mim e para você, que a gente consiga colocar em prática a palavra de Deus em todas as áreas da nossa vida e que nunca nos falte esse desejo de aprender e de crescer na presença de Deus. Obrigado pela sua companhia ao longo desses últimos domingos. Desejo que você tenha um grande ano. Deus te abençoe.